Estamos começando mais um programa Semearte aqui na Rádio Web Agroecologia, que você pode acessar o www.radiowebagroecologia.com.br. É uma rádio do núcleo, né, de agroecologia e campesinato da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Departamento de Educação. E a gente está aqui batendo papo hoje com o El Borges da Troça. Deixa eu antes agradecer. Meu nome é André Agostinho, agradeço ao Eliezer pelo espaço, agradeço ao El pelo convite. E a gente já começa usando o El como o cobaia desse momento, viu? A gente acaba entregando tudo no ar aqui também. Ao programa Semearte, sempre convidando os amigos e os grandes artistas que buscam o seu lugar à sombra e ao sol, né, El? Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. Pois é. Atemporal. Exatamente. Em qualquer lugar do mundo. A gente tem uma atividade, você sabe bem, que eu dizia assim, para você que está nos ouvindo em qualquer lugar do mundo, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, essa parte eu passei batido, dessa vez você não lembrou. Então, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, El Borges, da banda A Troça, seja bem-vindo. É isso, André. A gente agradece à Rádio Web Agroecologia, né, o espaço aqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco, para falar de arte, né, falar de música, falar da vivência da gente com cultura, né, essa abertura que a universidade tem de enaltecer, né, a arte como um princípio de educação, né? Vamos salvar o mundo. Fazer a nossa parte, pelo menos, né? É importante dizer que você tem uma história aqui dentro já, né? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Sim. Resuma. Resume e relembre, né? Mas, assim, é bom lembrar, né, da história da gente, a passagem pela Rádio Web, aqui da Universidade Rural de Pernambuco, no tempo do curso da licenciatura em Letras e estágio, né, na rádio. A gente pôde vivenciar tudo isso, né, agroecologia, os povos tradicionais e todo o universo, né, de saberes que a gente desenvolveu aqui na rádio, né, nos programas, nas produções de podcast, enfim, um aprendizado grandioso, né? Estás matando a saudade aqui em uma outra forma, né? Tô sim. Hoje agora é um entrevistado. Hoje agora você é bem mais importante. Olha aqui como olha aí, convidado. Mas aí vem aqui a história da Troça, banda A Troça, e lembrando que é A Troça tudo junto, Tudo né? junto. Para criar essa dinâmica também diferencial. Mas sabe que a gente já conhece Troça por subir e descer ladeiras, por passar, Sim. dobrar a esquina, como a gente costuma dizer, ou arrodear, né? Ao som de muito frevo, muita história voltada à cultura de Pernambuco. Eu acho que você acha que fora de Pernambuco, as pessoas já ouviram falar, você passa um bom tempo por aí fora do estado também, Sim. as pessoas têm essa noção do que seria uma troça, não a banda, mas uma troça. Sim, sim. Há uma problemática nisso tudo, né? Porque, semanticamente, né, o verbo troçar, digamos assim, causa outro efeito, né? Mas aqui em Pernambuco é muito mais fácil para a gente, né, entender que a troça é um movimento, né, carnavalesco e tal. Mas fora do estado, realmente, há dúvidas quanto ao nome, né, a semântica da palavra. Algumas pessoas não conhecem, porque é um verbo que saiu, né, de uso também. Mas a gente precisa explicar, né? A gente juntou, né, a troça para poder normatizar assim, as buscas, né, na internet também, facilitar também. É isso. E por que escolher justamente uma história que arrasta o povo pelas ruas? Rapaz, Só para te atrapalhar, mas já colaborando, a gente lembra as pessoas pela internet, pelo mundo todo, de que quando a gente fala em arrastar, é porque tem um lema do frevo, né? O frevo não convida, arrasta. E troça está muito ligado a frevo. E aí os inquietos, o grupo de amigos, resolveram colocar esse nome. Explica pra gente. Sim. A primeira formação da banda, né? Jailton e Anderson, eles deram a ideia de colocar esse nome, né? Particularmente, não fui eu que coloquei o nome. E a gente acatou, achou maravilhoso. A ideia sempre foi tocar as músicas tradicionais, né? Mas com uma vertente muito voltada também para o rock e tal. Então, a gente tem esse misto, né, de capital e zona da mata, de fogueiro popular do interior e do frevo, né, da capital. A gente conseguiu, digamos assim, condensar isso, né, esse olhar dinâmico, né, do nosso estado num ritmo muito peculiar, né. Certo, ultrapassando limites, né. Há uma inquietação muito forte no nome, então eu acho que para vocês devem ter criado uma responsabilidade muito forte também, né, porque quando você cria uma inquietação só no nome,
você já cria expectativa com o público, né? Como é que o público percebeu isso no primeiro momento? Sim, de certa forma, né? Acho que tem duas vertentes aí. Uma é mexer com um ritmo tão peculiar e tão tradicional do nosso estado, né? Que dá medo também, assim, no sentido de você... Mexer. Mexer em algo tão tradicional. E, por outro lado, também é interessante pelo fato da visão que causa nas pessoas, né? Esperar o quê? Frevo, e muitas das vezes se surpreende, porque são outros ritmos, né? Que estão atrelados, assim, à imagem da banda, à sonoridade da banda, né? É um frevo casando com outras vertentes, né? Sim, e que as pessoas vão perceber a partir de agora, né? Porque a gente está com 2 trabalhos aqui, né? A gente vai começar pelo primeiro aqui, logicamente, né? Na ordem na ordem justa da coisa. Vamos começar pelo primeiro, né? É verdade. E a gente tem um aqui que é... E eu sempre me perguntei isso, Well, e agora eu tenho essa oportunidade de perguntar aqui no programa Semearte. Frevo, de repente, rock, né? A troça. Aí tem aqui, megafone frevo. O que é temática do disco e o que é que está explicando a troça? Frevo, de repente, rock ou megafone frevo? Cara, chegou um tempo que a gente explicava a banda dizendo isso. A banda é frevo, de repente, rock. Então, a gente colocou isso de forma expressa na capa, meio que tentando explicar. Isso são os editais, né? As caixas que a gente precisa fazer parte e a gente precisa explicar o que faz. O Megafone Frevo é o nome do disco, né? O título do disco. Certo. Que a gente pensou naquele momento como 2 instrumentos, digamos assim, de revolta, né? O megafone como instrumento e o frevo como ritmo, né? E o frevo tem essa ligação, né? Historicamente falando, com as reivindicações do povo, né? Sim, é uma manifestação popular muito própria, né? Muito peculiar do povo, né? Quando a gente pega as primeiras agremiações que tem os verdureiros, né, vassourinhas, tudo muito ligado à luta e ferramentas também dos trabalhadores. Sim. E aí você vem com o megafone. A gente juntou isso, né? O megafone e o frevo para meio que gritar assim, em defesa, né, do ritmo tão próprio da gente, né? E tão esquecido, né, cara? A gente fica muito acostumado a ouvir frevo em épocas muito privadas, né, assim, no carnaval e tal. Virou uma coisa sensacional, né? Cara, isso, virou assim, ou sempre foi? Não sei. Tá a dúvida aí. Quer dizer, construíram isso politicamente. Mas, enfim, o frevo, ele se tornou isso, né? A música tocada na época de carnaval. E, infelizmente, a gente não propaga isso, né? E, de certa forma, o Megafone Frevo, o disco, a banda, tem essa leitura, né? De que a gente pode tocar e ouvir frevo o ano inteiro. Né? Muito bom. Muito bom. E agora, assim, mais pra frente eu vou perguntar a você se isso incomodou os mais tradicionalistas, né? Porque tem muitos tradicionalistas que não gostam que se mexa no frevo, né? Se mexa no frevo. Agora, pra gente dar um trabalho ali, Zé, que tá só ali, pra gente, o que é que a gente vai ouvir agora? Cara, acho que o Dirigível Zeppelin, né? É uma música assim que mexe muito com isso, né? A gente tem uma abertura de maracatu de zona rural e tal, e fala sobre algo muito forte, né, no nosso estado, que é a passagem do dirigível, né? Zeppelin, em 1930, né? Um fato histórico, assim. Tudo foi nessa época, né? Primeiro semestre de 1930. Então, assim, eram 2 locais que tinham na torre, né? Que era Recife e Rio de Janeiro, né? Então, o disco meio que fala sobre isso. Mas também é uma visão muito lúdica, assim. A letra fala, basicamente, sobre uma visão muito, assim, da oralização da história, né? Porque Pai falava desse dirigível e tal. E, particularmente, Pai nasceu em 40, o dirigível passou em 30, ele não viu, quer dizer que ele reproduziu a história, né? E passou pra gente com uma verdade tão forte que eu digo, o Zeppelin é uma coisa maravilhosa, assim. Então, é uma visão que eu tenho de moleque, assim. O interessante é que ele não viu, né? Ele não viu. E você também não viu. Também não mas viu. dá a impressão que os dois viram. Sim. Na música eu falo de Manuel Borges, né? Que é o meu avô, o pai dele, né? Então, assim, tem uma frase bem caricata, assim, que ele já dizia seu Manuel Borges, né? Que deu tanta terra ao homem, né? Para que possam possuí-la e tal. Tipo, essa reivindicação da terra e do céu, né? O Zeppelin como monstro alado e tal. Então, é mais ou menos isso. É história com frevo e rock. E faz com que as pessoas viajem, né? Você fala da história com frevo e rock, faz com que as pessoas viajem, imaginem. Você fica se imaginando, né? Como é que você reagiria estando andando e vendo aquele... Uma visão, né? Monstruosa. A música... eu lembro que eu estava lendo uma revista e tinha, acho que uma professora, enfim, uma revista de história,
Então eu falava assim que era uma imagem terrível, né, daquele monstro alado sobrevoando a cidade e tal. Então na música eu acho que eu tentei reproduzir um pouco isso, assim, esse espanto, né, que causou. Legal, então vamos matar a curiosidade das pessoas e dar trabalho ao Eliezer. Bom. O dirigível Zeppelin, faixa 6 do disco Megafone Frevo, que ele justifica como frevo de repente rock atroz. O dirigível pairou no teto do mundo. O dirigível pairou no teto do mundo. Lançou sua sombra sobre os mortais. Lançou sua sombra sobre os mortais. Em galopes alados deu a volta ao mundo. Em galopes alados deu a volta ao mundo. Engolindo fumaça das chaminés. Reza a lenda que a torre que prendeu a fera alada ainda hoje resiste no bairro do Jequiá. Entre chuvas, o vento, intempéries, governos e o tempo, ela ainda resiste, ela ainda até hoje tá lá, refletindo sobre a luz do dia, escondida no ventre da noite. Ela ainda resiste, ela ainda até hoje tá lá. Ela ainda resiste, ela ainda até hoje tá lá. Eu vi no céu um monstro alado que vagueia na minha lembrança. São os monstros do imaginário, alicerces da minha herança. Já dizia seu Manuel Borges, que deu tanta terra ao homem pra que possam se apossar dela. Já que o céu é dos brincantes, já que o céu é dos brincantes. Dirigível, Zeppelin, que terrível espetáculo, crianças correm de medo quando a sombra do dirigível passou por lá. Que terrível espetáculo, crianças correm de medo quando o dia se transformou noite pro Zeppelin passar. Eu vi no céu um monstro alado que vagueia na minha lembrança. São os monstros do imaginário, alicerces da minha herança. Já dizia seu Manuel Borges, que deu tanta terra ao homem pra que possam se apossar dela. Já que o céu é dos brincantes, já que o céu é dos brincantes. Dirigível, Zeppelin, que terrível espetáculo, crianças correm de medo quando a sombra do dirigível passou por lá. Que terrível espetáculo, crianças correm de medo quando o dia se transformou noite pro Zeppelin passar. De volta com o programa Semearte da Rádio Web Agroecologia.
do Núcleo de Agroecologia e Campesinato do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Você pode acessar a Rádio Web Agroecologia pelo www.radiowebagroecologia.com.br. Estamos conversando com o El Borges, da banda A Troça. Ouvimos agora há pouco o dirigível Zeppelin, que faz parte do primeiro disco da Troça, Megafone Frevo. O El Borges, que está aqui agora do meu tamanho, né? Agora você está... Olha, veja só a pretensão. Você está à minha altura. Brincadeira. O dirigível Zeppelin explora muito essa questão histórica, né, do contexto, né? Claro, é um contexto muito pontual, né? É uma questão muito pontual que fala do dirigível, mas aí você explora outras imaginações suas, inclui seu avô no meio da história, que faz parte desse contexto, isso é importante. Mas, ao invés de você escolher, agora quem vai escolher sou eu, porque eu queria que você conversasse sobre uma música que eu sempre achei muito interessante, que é a música que abre o disco. É O Mensageiro das Estrelas. Né? Eu acho essa música, ela potentosa, como diz a história, ritmicamente falando, porque você não imagina que ela vai virar aquele frevo de repente. É por isso que é frevo de repente rock. Mas aí foi de repente frevo, né? De repente frevo. Você começa de uma forma, daqui a pouco é de repente frevo. Primeiro, vamos por partes. Primeiro, como foi que surgiu a ideia dessa montagem rítmica, né? De entrar já com o frevo tomando conta ali. Massa. Lembrando que essa música, O Mensageiro das Estrelas, eu fiz no mesmo período. É engraçado. Quase sempre eu não lembro quando eu fiz as músicas. É uma coisa meio doida, assim. Não sei qual foi o momento que teve esse ensaio assim, poético e tal. Mas digamos, O Mensageiro das Estrelas foi feito na mesma época que a Freira e o Paraibano. E são músicas completamente diferentes. Engraçado. Eu lembro que eu estava fazendo solfejo das músicas e O Mensageiro das Estrelas, particularmente, é uma música que a gente explora, digamos assim, uma linguagem poética que fala a respeito dessa visão, né, futurista, talvez, assim. E é fruto de uma conversa que eu tive com um cara que, digamos assim, trabalhava no interior do estado da Paraíba e tal. E ele tinha muito medo, né, de ficar... de morrer nas escavações, digamos assim, de pedras semi-preciosas, coisa desse tipo. E eu lembro da história dele e tal. E aí surgiu a ideia dessa música. Então eu estava lendo sobre Copérnico, né, Galileu, e veio a ideia de fazer essa música. E eu acho incrível porque é um frevo, mas fala de um tema super sério, assim, sabe? E é um frevo que fala de coisa triste, digamos, talvez. Por isso que a gente mexeu nisso. E não é frevo de bloco, né? Não. Frevo canção. Mas eu gosto muito. Mensageiro das Estrelas é a música que eu acho incrível, assim. Mas estava na tua mente, assim, na mente da banda, já começar com um frevo... Assim, porque a música, e as pessoas vão perceber isso, ela começa de uma forma muito tranquila. E de repente... De repente frevo, né? De repente frevo. E tomando conta de uma forma muito pesada, né? Muito positivamente pesada. Já estava da tua imaginação fazer isso? Como foi que surgiu? Cara, naquela época que a gente estava arranjando essa música, assim, eu pensei nesse formato, né? Hoje a gente já reproduz ela de outra forma. Mas naquela época eu achei muito pontual a gente fazer esse cântico, digamos assim, como se fosse uma entoada, né, tal. E é uma coisa muito calma, como você falou, né? De repente a gente começa com rock and roll e tal. Mas tudo foi muito pensado, assim, o formato dessa música, muito, muito pensado mesmo. Que legal, O Mensageiro das Estrelas, que aí a pessoa sabe que você se inspirou nele? Não. Um andarilho, assim, da estrada. Pessoas que passam, né? Que tá certo. Inspirou. Eu me lembro de uma história de Moraes Moreira. Moraes Moreira conversando com João Gilberto, estava tomando um café lá no Rio de Janeiro, na esquina de um morro, né? Porque a maioria dos cafés do Rio de Janeiro, não sei agora, mas tem muitos morros, né? No Rio de Janeiro, então, e vinha uma mulher negra descendo, e João Gilberto olhou e disse, olha, lá vem o Brasil descendo a ladeira, por causa da questão estereotipada, né? E dali surgiu a ideia de Moraes Moreira fazer a música Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira.
Aí eu conversando com algumas pessoas, ela nunca sabe, nunca vai saber, nunca soube, deve estar, não sei se morreu e não soube que foi inspiração. Esse Andarilho é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Eu lembro que eu estava procurando uma palavra, assim, depois que eu fiz a música, eu disse, poxa, eu preciso de uma palavra para colocar no refrão da música e tal, e veio Calabar, assim, não tem nada a ver com a história de Copérnico e tal, né? E eu lembro que eu disse, essa palavra casa, assim, sonoramente muito bem com isso e tal. E aí que ela vai entra na história da música também. Mas não foi intruso não, ele entrou... Não. Porque encaixou direitinho. Foi proposital. Antes da gente escutar o Mensageiro das Estrelas, deixa eu só fazer uma pergunta em relação à história da troça. Né, semana passada, em outra atividade, eu estava conversando com um amigo falando sobre o movimento Mangue. E o movimento Mangue inspirou muita gente, né? Sim. Das mais diversas vertentes, não foi só música, mas das vertentes culturais. E ele perguntou para mim se as bandas chamadas pós-mangue, né? Porque saíram rotulando todo mundo, né? As bandas pós-mangue têm alguma influência no movimento mangue. Eu disse, eu acho que eu vou fazer feito o Oni do Face do Subúrbio, disse que a década de 90, ela é, pra música, ela é AC e DC, que é antes de Chico, depois de Chico. Alguém tem alguma referência na história. Aí, a pergunta que eu faço a você, se a troça tem esses elementos também. Porque a gente sabe que o movimento mangue, ele criou uma espécie de leque, né? Porque abriu discussões. Sim. Você amar uma cidade não quer dizer que você tem que colocar suas mazelas para baixo do tapete. Você tem que expor as mazelas, né? E eles fizeram os manifestos, eles se inspiraram em grandes nomes como José de Castro, tudo. Sim. Mas a gente sabe que o movimento mangue também teve influências, né? Porque expôs outras pessoas. Selma do Coco voltou, Lia também voltou. Veio a história do Luiz Gonzaga, Reginaldo Rossi. Com certeza. E aí a pergunta, o que a gente pode imaginar de movimento mangue na história da troça? Poxa, eu sempre vejo o movimento como um gesto político, né? De se colocar, né? A arte, ela tem essa capacidade, né? De fazer com que o indivíduo ele expresse as angústias ou pretensões, né? Verdade. Então, assim, Nossa aliada. a cidade, ela viveu um momento efervescente, né? De uma ideologia, de um pensamento voltado para o enaltecer da cultura, né? Regional, da nossa cultura. Então, assim, a gente vê bandas como Mestre Ambrósio, né? Siba, né? Que vem dessa história, Cascabulho, e todas as outras. Né? É muito ampla, muito ampla. Então, assim, de certa forma, tinha uma discussão muito grande, assim, na banda, a respeito do regionalismo, né? Até que ponto você é regional, até que ponto esse regional vende, né? E aí vem outras problemáticas e tal. E querer fugir desse tema também é uma problemática, né? Porque, de certa forma, quando eu paro e penso a banda, e aí eu discuto muito a respeito da escrita mesmo, né? O que é que eu estou escrevendo, se eu anular toda essa questão regionalística, mesmo assim o meu sotaque vai ser regional. Então é muito impossível, né? Muito difícil fugir disso tudo. Então tem uma influência muito forte. E até mais, além do sotaque, tem a vivência, né? Você claro. O seu olhar, né? O seu olhar de mundo também influenciado por isso. Eu sempre digo que a troça nasceu de duas vertentes preciosas. Pai tocando frevo e mãe na Zona da Mata, tocando todos os foguetes populares de lá, da Zona da Mata. Então, assim, ela é de Timbaúba, pai de Recife, eu disse, pronto, a troça veio daí. Né? Assim, esses olhares ambíguos que se contradizem ou não. Né? No meio do caminho a gente pode até falar da questão do movimento mangue, mas a influência ela tem uma origem, né? E a origem, nesse caso, bateu exatamente numa influência direta familiar da árvore genealógica do Belmont. Claro. Pai tocando frevo, manhã cantando aquelas cantigas, né? Dos maracatus e tudo mais. E eu, assim, influenciado pelo rock, né? Então, assim, peguei tudo isso e disse, poxa, vou trazer para a área onde eu mais tenho facilidade, e nasceu isso, né? O bom que, digamos, pelo fato de tocar rock, você não consegue muitas vezes agregar outros músicos, né? Digamos, meu irmão toca na banda e ele tocava frevo. Então, foi bom porque pelo menos a gente conseguiu unir a família nisso, né? houve uma estratégia. Sim. Foi usada a arte para isso. Eu tive que diminuir um pouco o rock e colocar mais frevo, né? Para interagir. Então, a pedida agora é minha. Então, a minha pedida, vamos ouvir o Mensageiro das Estrelas? Vamos lá? Claro. O Mensageiro das Estrelas, ainda também, a gente está explorando o primeiro disco, viu? Megafone, qual foi o ano desse 2013. disco? 2013.
4 anos depois, né? 5 ou 4 anos depois da criação da Troça? A Troça nasceu em 2009. 2009 e em 2013 ela conseguiu lançar o seu primeiro trabalho e a gente vai ouvir a pedido de André Agostinho, O Mensageiro das Estrelas. Daqui a pouquinho a gente volta. O Mensageiro das Estrelas. Volta com o programa Semearte da Rádio Web Agroecologia, que é do Núcleo de Agroecologia e Campesinato do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Estamos conversando com o El Borges da banda A Troça. Ouvimos aí O Mensageiro das Estrelas, o cidadão que inspirou, não sabe, mas inspirou uma baita de uma música, uma vitamina sonora também. Só para a gente retificar, né, que a gente estava conversando aqui, na verdade, esse primeiro disco é o segundo. É isso. O primeiro disco ele é em 2010, que é o Na Quarta-feira, né, que tem 3 músicas. Ele ainda está naquele MySpace, se é que existe ainda. MySpace, cara. Veja que velocidade, né?
Dá a impressão que é uma coisa de 1800 alguma coisa, né? Mas fez foi agora há pouco também, cara. Pois é, aí depois, em 2013, veio o Megafone Frevo, né? Que é o segundo disco. O primeiro é raro, né? Eu ainda tenho, viu? Eu ainda tenho. Tá vendo? Vou cobrar essa história. Mas aí a gente tá aqui nesse trabalho ainda, que é Megafone Frevo. A gente fala do segundo, porque é muito importante. Outra vez, e aí eu vou pedir desculpas porque eu não lembro o nome do artista. Mas teve um artista que fez assim, olha, o segundo disco, o primeiro disco é sempre importante, mas o segundo disco é sempre um carinhoso, né? Porque você pega todos os erros do primeiro, você conserta e você faz do segundo o seu primeiro. É assim mesmo? Mais ou menos isso. Sabe onde errou, né? Pelo menos. Pois é. E aí esse disco do Megafone Frevo, ele tem 8 faixas. A gente escutou o Dirigível Zeppelin, a gente escutou o Mensageiro das Estrelas, e você falou que no mesmo momento em que você estava solfejando o Mensageiro das Estrelas, você também estava criando uma outra melodia que também se transformou em outra música, né? Foi uma coisa meio simultânea. Como é que foi essa história? Foi bem engraçado, porque você inventar 2 músicas ao mesmo tempo, né? Então, pois é, estava inspirado. Foi na mesma semana, tipo assim, parar um pouco para fazer a outra. Então foi A Freira Paraibano, que é uma leitura de um cortejo, né? Digamos assim, e de uma procissão, né? Essa imagem do frevo, né? Da troça e da procissão. Então é um dualismo, digamos assim. E nasce da história de um amigo, né? Que namorou a menina, que virou freira e tal. E eu fiz a música para ele, assim, em homenagem a eles, né? Hoje a menina é freira e ele tomou todas em Olinda e acabou fazendo uma música que falava dele. Mas eles estão sabendo que essa Rapaz, eles sabem, inclusive a esposa dele tira a maior onda, assim. E ela não, né? Ele não pode ir pro show, que ela fica apontando, Ela não tive o prazer ainda não, de falar com ela sobre isso não. Mas assim, só pra matar a curiosidade, ele continua assim, tomando as cachaças por causa disso, não, ele né? Ele bebeu tanto nesse dia que ele até hoje... Foi um estoque, né? Foi um estoque. Até porque ele... Veja como para todo mal tem um bem, né? Ele hoje está muito bem casado, né? Feliz da vida. Então. E ela também está feliz com a sua história enquanto freira. Então a freira e o paraibano, você falou essa questão da dualidade, né? Da história do religioso com o profano. Isso é muito do frevo também, né? Até a própria história dos estandartes, né? O estandarte ele começa nas procissões e o frevo arranca ali e diz assim, eu vou também querer o estandarte. Como a imagem, né, é tão atrelada a esse folclore todo, né? A procissão com sua imagem, né? O seu percurso, seus adornos, né? O frevo faz tudo isso. Os hinos, né? E aí você pega o frevo, né? Que ele está lá também, com seus adornos, com todo o seu estandarte e tal. E a música fala sobre isso, né? Esse dualismo, né? Devoto ou fulião, né? A gente é muito tudo isso, né? Digamos assim. A gente é devoto e fulião no mesmo momento, né? Pois é, verdade. Até por uma questão histórica de calendários. Né? O frevo, na verdade, eu ia dizer que o frevo acabou se juntando. Na verdade, foram obrigados a se juntar com o frevo, senão não conseguiam tirar a onda, não. E o frevo conseguiu essa história e você acabou sintetizando isso em uma história real e unindo o profano com o religioso. Que legal. A gente pode dizer o nome do cidadão, não, né? Não. Eu deixo pra lá. Mas eu agradeço pela história. Mas a gente pode fazer o seguinte. Bom, né? Muito. A gente pode dizer o seguinte, quando a troça estiver se apresentando e você vê uma moça apontando pra cabeça, pode saber que é ele. E ele virou fã da banda. Ele vai estar morrendo de rir. Pronto. Isso é bom, né? Ele é um super paraibano, assim. Eu conheço de infância, né? Estudei com ele e tal. Então ele ficava me pedindo dicas assim, o que é que eu digo pra ela deixar de ser freira? Não, aproveita a troça, é melhor. Né? Então pra gente fechar essa primeira parte com esse CD, que é o primeiro e o segundo ao mesmo tempo, né, Uel? Sim, A gente fecha com a freira e o paraibano, mas só pra gente ser justo, as demais faixas tem, além do Mensageiro das Estrelas, também tem Carnaval, Os Olhos da Calunga, A Ponte e o Rio, que eu gosto muito também dessa, viu, Léo? A Volante e Isabela, que fecha aqui a linha do primeiro disco. Mas a gente vai do segundo disco. Mas aí a gente vai fechar esse momento com a Freira e o Paraibano. A Freira e o Paraibano. Tá bom, então vamos ouvir a Freira e o Paraibano. Daqui a pouco a gente volta com uma curiosidade.
Esse disco mais recente, o segundo, que na verdade é o terceiro, eu não consigo dizer o título do disco porque está em latim. Quem vai dizer é o El Bote. Daqui a pouquinho a gente volta. Diz onde você está no meio da multidão. Já que teu bloco saiu quando o meu chegou. Me diz onde você está no meio da procissão. Já que essa noite não verá o dia tão cedo. Atrás vem a procissão, a imagem é o estandarte de quem carrega, leva a procissão nos ombros. Assim caminha a multidão, o estandarte é a imagem de quem carrega, leva a multidão nos ombros. Meu coração de pedra, teu sangue de barro, meu estandarte e o teu confessionário. Meu coração de pedra, teu sangue de barro, meu estandarte e o teu confessionário. Vou seguir a procissão, subindo ruas e ladeiras. Vou ser o que tiver que ser. Devoto ao fulião, devoto ao fulião. Se meu coração de pedra não bater e o teu sangue de barro não pulsar, vou seguir a multidão. Vou ser o que tiver que ser. Devoto ao fulião, devoto ao fulião, devoto ao fulião, devoto ao fulião. Meu coração de pedra, teu sangue de barro, meu estandarte e o teu confessionário. Meu coração de pedra, teu sangue de barro, meu estandarte e o teu confessionário. Meu coração de pedra, teu sangue de barro, meu estandarte e o teu confessionário. De volta com o programa Semearte da Rádio Web Agroecologia. Você falou, El, da história dessa ligação com a Zona da Mata, né? Com Recife, Camaragibe. Essa história é muito estreita, né? Eu costumo dizer que Camaragibe ali, ela é a ponte, tipo, Recife é uma bucha, né, que pega muita coisa de lá, né, da Zona da Mata, e Camaragibe faz essa ponte. Né? Inclusive mandando um abraço ao grande mestre Belarmino, grande sapatão lá da Zona da Mata, revoltosa, que foi inclusive a escola da nossa Sandra Regina. Né? Tem um potencial de voz muito grande. Em breve, beleza, pode chamar ela aqui também, viu? Mas a gente vê nessa questão da intensidade da música pernambucana com o interior, a gente vai encontrar grandes mestres, né? O Levino Ferreira, Nelson Ferreira, Capiba,
É muita gente. Quando você chega no sertão, você vai encontrar só Luiz Gonzaga, Moacir Santos. Moacir Santos foi um dos grandes monstros do jazz nos Estados Unidos, né? Foi um reinventor do jazz lá e ele é sertanejo. Então, essa história de você tratar, condensar, na verdade, né, essa história que você falou no começo da música pernambucana, e não se limitar a falar só do Recife, é uma coisa muito interessante, parabéns, mas vem de uma pesquisa antiga, vem de uma história antiga, vem por causa da mãe também, como é que se intensificou isso? Cara, a vivência, né? A vivência, eu acho que a gente é muito influenciado, né? Quando se trata de música regional, a gente é muito influenciado por muita coisa interiorana, como você falou, né? O próprio Alceu Valença, né? São Bento do Una, Silvério, né? Que também, Carpina, Geraldo Azevedo, Petrolina. Cara, quando você olha o interior, tem uma veia artística muito, muito intensa, né? É verdade. Então, assim, é quase impossível, né? A gente dizer que não é influenciado pela música regional, né? Os temas, né? Tudo, a paisagem, a leitura que a gente tem poética disso tudo, né? Então, de certa forma, né? O disco novo, né? O que tem um nome em latim... Pois é. Então, já que você vai influenciar essa sua história aí da pergunta com esse disco novo, você vai fazer assim, essa ligação, aproveita e já diga o título. Já digo o nome. O título em português é O Homem que Perdeu Sua Batuta. Essa parte eu sei falar. Muito fácil, né? Mas em latim é mais ou menos virqui, bachilum, perdidi. É isso, a gente inventou de botar em latim, né? Para criar esse mistério também. Pois é, era isso que eu ia fazer. A pergunta é só para criar um mistério. Sim, de certa forma. A gente paga latim, né, na universidade, né, na licenciatura em letras. Eu achei incrível, assim, né? Fiquei perguntando à minha professora como é que isso em latim se... Mas isso foi para nota não, né? Não. Mas enfim, ficou em latim. E eu ia acrescentar que esse disco era na verdade, é uma tentativa de demonstrar uma nova imagem da banda, né? Não só regional e tal. E quando eu olho aqui os títulos das músicas e percebo que a gente, poxa, fugiu tão pouco disso, né? Porque Zé Limeira e o Verso Proibido, a primeira música. Então, já fala de Zé Limeira lá do interior paraibano e tal. O Conde da Boa Vista, que é muito típico, né, nosso, né? A respeito da avenida, né? O Romance de Isadora e Silvino. Uma coisa peculiar da banda é que sempre eu pensei nas músicas como um conto. Né? Então as músicas nascem dessa direção. Mas isso já vem do começo, né? Sim, desde o início já era uma ideia assim, de fazer um conto e uma música com os mesmos temas assim. Certo. Nunca se concretizou os contos, realmente, né? Ficaram as músicas. Mas isso que é bom, né? Sim, Quer dizer, assim, agora a gente vai saber que nunca se concretizou, mas para quem não sabia, né, agora vai saber. Mas só que as pessoas podem tirar essa curiosidade. Né? Sim, claro. O Homem que Perdeu Sua Batuta. Sim. Como Complexo. assim? Como é essa história? São muitas histórias por trás dos discos, né? O Homem que Perdeu Sua Batuta era uma homenagem que a gente faz, né? A um senhor que formou um bloco e tal, e ele foi expulso do próprio bloco, digamos assim. É uma história bem típica. E... Perdeu as ações na empresa. Né? O cara ser expulso do próprio bloco, eu não imagino. Mas enfim, é uma história triste de um homem que saiu do próprio bloco. Não tem música com esse título, que é uma característica também dos discos da gente. A gente não tem nenhuma música com megafone frevo ou outro qualquer. Mas aí a história é essa, é homenagear essa luta do folgazão, né, do folião, que perdeu, digamos assim, a sua batuta, né, o seu reinado e tal. E a gente fala sobre isso nesse disco também, né, sobre esse olhar, assim, e todos os dilemas que são... E tá bem psicodélico, né, acho que não dá pra ver, mas o nosso amigo Eliezer depois dá um jeito das pessoas perceberem. Eu tô errado ou tô achando meio psicodélico aqui mesmo? Cara, eu acho esse disco, a capa incrível, assim. As coisas da Troça não demoram muito a acontecer. Mas quando acontece... Poxa, demora porque capricha, né? Mas enfim, a capa tem um figurino que é meu, né? Essa roupa assim meio que vintage, meio retrô. A foto é de Christopher Kim, um amigo nosso que é fotógrafo, tá? Uma foto dele. E a contracapa é de Pedro Andrade, que é de Camaragibe, né? Pedro é lettering, assim, design, e hoje é tatuador. Mas aí ele teve a disponibilidade de fazer essa capa belíssima, essa contracapa, que a gente ficou em dúvida até, né? O que é que ele usar, se
era a arte de Pedro ou a foto de Kim, assim. Mas ambos os lados ficaram bons demais, assim, com a tatuagem na contracapa. E um lance muito interessante porque você consegue imaginar a troça em tempos distintos, né? Em um mesmo momento, só na capa. Na capa, né? Você consegue perceber. Precisava, né, de uma identidade visual, assim, era uma reclamação. E outra que a gente não aparecia, né, nas capas dos discos, assim. Vocês são feito eu, né? Não gosto de tirar minha própria foto. Não gosto muito de mim, não. Mas enfim, a gente precisava aparecer, né? O pessoal reclamava, vocês têm que estar na capa e tal. E era uma banda meio que oculta, né? Porque você mal aparece, não tem muita foto, não tem muita coisa assim. Certo. Eu não sei qual é a faixa, mas eu tenho uma frase. Essas músicas são todas duas, né? Sim, sim. Tem uma faixa, aliás, tem um trecho de uma música que, se eu estiver enganado, eu acredito que seja desse segundo trabalho, tá? Sim. Mas você fala, os olhos da Laúça se encontram com Olinda, ou vão para Olinda, uma coisa nesse São sentido. os olhos da Laúça invadindo fevereiro. Exatamente, nas ladeiras de Olinda, uma coisa nesse sentido, né? Essa história da Laúça, porque a gente vai passando o tempo e a gente percebe que existe um grande perigo nas gerações que vão passando de diminuir expressões culturais, né? Sim. A história do boi, por exemplo, em Pernambuco, é uma história riquíssima, né? É uma história que começa em 1644 com um boi em cima da ponte, voando sobre a ponte, e vai atingindo outras gerações, vai ultrapassando as fronteiras, porque agora no Brasil todo tem boi, no Brasil todo tem boi. Cada um com a sua história. Sim. Mas em foguedos diferentes também. Você vê boi no Natal, você vê boi no ciclo junino, né? Você vê boi no Carnaval. E isso vai se diminuindo. As novas gerações vão sendo levadas a acreditar que aquilo ali não é uma coisa importante. E pior que o boi é Laúça, né? Eu acho a Laúça um personagem fantástico. Assim. Eu também. E aí você começa a colocar, né? Incluindo, não só na letra, mas tem momentos que, não sei se você está fazendo isso ainda, mas tem momentos que você entra com a cabeça da Laúça lá e faz uma evolução no palco, na dança. Como é essa questão de colocar esses fogueiros, né? Tinha muito essa imagem, né, da banda utilizar a cabeça da Laúça e tal. Eu sempre penso que esses objetos, digamos, folclóricos, né, culturais, assim, são de extrema importância, né? A gente tem tanta coisa que é atrelada ao carnaval. Se a gente parar para pensar, o carnaval é um movimento tão rico, né, de imagem. Muito forte. Digamos assim. Então a Laúça é algo que a gente, potencializou na letra da música da gente. E engraçado que uma vez o guitarrista estava falando com um amigo que é de fora, que ele disse, rapaz, mas vocês escrevem muito difícil, porque vocês falam coisas que a gente não conhece. E ele assim, é do sul, sabe? Aí eu disse, meu Deus, como é que a gente vai explicar essas coisas assim para as pessoas, né? Mas é uma coisa que a gente sempre busca, porque é muito real pra gente, né? Eu não sei se é algo proposital, esse lance da perda da imagem folclórica, né? Dos fogueiros, assim. Mas eu acho que Pernambuco talvez resista, né? Talvez resista. A gente talvez não tenha ensinado, digamos assim, esses fogueiros para os nossos filhos, né? A gente acomodou, não? De certa forma, sim. Em Camaragibe a gente vê algumas manifestações assim bem massa, né? Digamos, o Urso dos Maloqueiros, né? Que eles fazem todo aquele trabalho de brinquedo, mas também eles fazem com crianças, né? Em alguns momentos e tal. Isso é muito interessante, né? Criar uma cultura por trás disso, né? De fazer isso acontecer, né? Certo. O fomento da cultura popular, ela precisa ser intensificada sempre, né? Porque se sazonal já é bem complicado a gente trabalhar em cima desses personagens, então você pega a sazonalidade que começa outubro, novembro, que antigamente eram os ensaios, hoje os ensaios já começam em dezembro, né? Das Laúças, pelo menos. Alguns até um pouquinho antes, mas mesmo assim você vai encontrar muita gente que acha que é só barulho, né? Ou acha que é coisa que não tem o que fazer, não percebe que aquele fogueiro ele tira muitas crianças e adolescentes da ociosidade, né? Sim, a cultura popular cumprindo seu papel, que na verdade é um papel que deveria ser do Estado, e a cultura popular abraça essa causa. Né? Mas você percebe que a banda Troça, por exemplo, ela aguça essa curiosidade. Por exemplo, você fala da Laúça, você já usou a cabeça da Laúça, isso faz com que as pessoas lembrem do seu tempo de criança, né? Do seu tempo de criança. Você acha que é importante também? Claro, muito. A gente tem essa preocupação, né?
de falar de temas históricos, mas também muito atuais, né? E depois você se percebe, né, que você é muito envolvido nesse aspecto carnavalesco, né? A gente, culturalmente, digamos assim, em casa, sempre ouviu muito frevo, né? Muita coisa assim cultural. Então, isso a gente começa a passar para as outras gerações e tal. Mas nesse momento eu estou numa crise muito grande, talvez uma crise poética, né, da escrita, assim, que você diz, poxa, eu estou escrevendo para outra geração e não mais para a sua. Mas de certa forma eu acho que também se cumpre um papel, né? De se falar de algo muito importante, né? Para o nosso estado. Verdade. Mas você acaba, no fim das contas, você acaba mostrando para a sua geração que a outra geração está perdendo, a gente está perdendo a história que é da outra geração, né? Sim. E a gente não pode perder isso é importante também. Esse trecho que eu falei para você é de que faixa? Zé Limeira e o Verso Proibido. Logo a primeira, né? A gente pode ouvir ela? Claro, a gente vai ouvir a música e quando voltar você explica um pouquinho porque Zé Limeira e o Verso Proibido. Certo? Vamos ouvir para dar mais trabalho ali a Zé Limeira e o Verso Proibido. Daqui a pouquinho a gente volta. Essa música se chama Zé Limeira e o Verso Proibido. Uma coisa de bêbado.
De volta com a última parte do programa Semearte aqui da Rádio Web Agroecologia, a rádio que é do Núcleo de Agroecologia e Campesinato do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Mais uma vez eu agradeço ao Eliezer, ao El Borges também, que influenciou nessa minha chegada aqui para a gente bater esse papo sobre a banda Troça dentro do programa Semearte. Mais uma vez a gente lembra o site, o portal para você poder acessar e conhecer toda a história da rádio, www.radiowebagroecologia.com.br. Well, a gente escutou agora Zé Limeira e o Verso Proibido, e essa história eu já lhe contei, mas para quem não conhece ainda, outro dia a gente chamou em outra atividade o grande poeta, né, Chico Pedrosa, poeta paraibano. Você tem essa linha muito estreita, né, entre Pernambuco e Paraíba. Já perguntaram se era paraibano. E a Paraíba faz parte da... E vice-versa, a Paraíba faz parte da história de Pernambuco, e Pernambuco da Paraíba da forma estreita e histórica também. Basta falar de Flora Mourão, a conquista pernambucana, que é mãe de Jacques do Pandeiro, um grande mestre aí, paraibano. Então, e aí a gente fala de Zé Limeira, o Chico Pedrosa, que também é paraibano, esteve lá em outra atividade da gente, e houve uma pergunta. Zé Limeira é tão maluco assim? Era tão maluco assim? Não, isso é uma conversa, isso é um exagero, tem um personagem por trás disso. Zé Limeira só tem algumas particularidades. Por exemplo, porque ele é repentista, né? O Zé Limeira é repentista. Quando tinha uma tocada, por exemplo, para a gente traçar um paralelo, imaginando Pernambuco, né? Ele estava em Recife e tinha uma tocada, uma peleja, como se chamava, como se chama ainda, em Caruaru. Ele avisava o parceiro dele, né? Diz, olha, vai ter uma peleja em Caruaru no sábado. Mas ele ia na quarta-feira, porque ele ia andando. Ele não pegava onda, ele ia andando. Ele calculava direitinho, eu disse, e era normal, né, o cidadão. Que bom. Então, assim, Zé Limeira e o Verso Proibido, como foi essa inspiração? Cara, Zé Limeira sempre me chamou muita atenção, assim. Ele para pelo fantástico, né? Porque diz até que ele nem existiu. Que maluquice. E aí ele, de forma exagerada, não só na questão poética, mas na questão visual também, né? A roupa extremamente extravagante. Ele usava de vários temas, digamos, no repente dele. Paraibano também, né? Sim. Então, assim, Zé Limeira sempre me atraiu, assim. O Verso Proibido, se eu não me engano, o nome é A Pavor Misteriosa. É um verso dele que ele não poderia recitar de olhos fechados, de meia-noite e tal. Aí ele recita e desaparece e tal. Isso são histórias, assim, que a gente vê dele. E eu disse, caramba, que cara maluco, cara. E a ideia da música é Zé Limeira se passando no Carnaval de Olinda, sabe? Por isso que entra a história da Laúça. Sim, né? sim. Legal. Porque imagina um cara desse no Carnaval de Olinda. Foi isso que eu imaginei. Assim, caramba, Zé Limeira era pra estar aqui com a gente. É o poeta do absurdo dentro do Carnaval do absurdo. Né? Eu imagino que ia sair, né, de ideias assim, depois de andar pelas ladeiras de Olinda. Que legal. E tem uma poesia que agora eu não vou saber, não vou lembrar, que eu digo assim, Zé Limeira, cidadão paraibano, né? Começa a colocar um monte de personagem, assim, de momentos extremamente distintos, assim, exatamente dentro dessa história do Zé Limeira, né? O lado inexistente, vamos dizer assim, do Zé Limeira. Mas o lado inexistente do Zé Limeira é o lado que mais se propaga, né? Sim. E Zé Limeira e o Verso Proibido no Carnaval, a gente pode expressar como carro-chefe desse disco ou não? Ou não tem carro-chefe? Cara, ou é uma das músicas que eu mais gosto, é Zé Limeira e o Verso Proibido, nesse disco, né? A gente tem o Atacante, né, que é uma música que fala de futebol, mas também de uma visão muito política, né, desse jogador que é periférico e tal, mas que faz parte do povo. Muito legal, inclusive, né? E que fala do pegar o barro macaxeiro, se eu não estou enganado. Escuta suas músicas. Já. É isso. E Absurdo Iluminado é o nome de uma música que é um festival em São Vicente Ferrer, que a gente fez essa música pro festival. O festival acabou, mas tem uma imagem poética bem bonita, assim, porque é um dragão e um boi que sai no mesmo folguedo à noite, assim, uma coisa bem bonita, que eles resgatam, porque tem um boi lá, bem antigo e tal. E eles, em São Vicente Ferrer, no interior de Pernambuco, né, terra da banana e tal. E aí eles colocam um boi e um dragão. É bem maluco. Mas assim. ainda... Não, o festival acabou. O festival acabou, mas os personagens também
Os personagens só eram desse festival? Era do festival, exclusivo do festival. Eu pensei que assim. fossem personagens que nesse festival ganhavam culminância, não, né? Não. Fizeram só 3 edições e tal. Pena, E a gente cara. tocou lá 2 vezes, assim. Mas se imortalizaram com a música da troça. Sim, de certa forma, né? Assim, quando a gente chegou lá, a gente, meu Deus, que é isso tal? Um dragão lá, o cara cuspindo fogo e tal, assim, muito, muito massa. Que bom, e a gente torce que volte. Porque se voltar, a gente vai lá de novo. Sim. Quer dizer, vocês vão lá de novo, eu vou lá pela primeira vez. Mas, Well, a gente está quase terminando. Eu perguntei a você em relação ao carro-chefe, né? Claro que você, em outras palavras, você disse, não, é um colegiado. Né? É um colegiado. Está todo mundo aqui abraçado por mim. Mas, só para matar uma curiosidade, por que o Conde da Boa Vista? Você imaginou um personagem, foi baseado em alguém, enfim. Por que o Conde da Boa Vista? Você explorou Recife, isso eu sei, né? E começa, inclusive, com uma das ruas que eu acho mais bonita, viu? Eu acho a Rua da Aurora uma das ruas mais vistosas do Recife. Assim. Maltratada, né? Tá maltratada. Mas uma coisa é ser maltratada, outra coisa é ser feio, né? E assim, você coloca a Rua da Aurora entre as primeiras linhas da sua música. Sim. O Conde da Boa Vista é um retrato, né, assim, desse Recife histórico, né? Com seus patrões e donos e tal. E eu acho que o grande mote dessa música é falar sobre quem é esse conde, né, hoje, né? Se as pessoas, digamos, tomam conta das calçadas, de todos os lugares, que é parte nosso também, né? Desse patrimônio, digamos assim. As pessoas têm um mínimo de cuidado, né? E aí você fala também, porque você começa ali, você fala Conde da Boa Vista, me corrija se eu estiver errado. Aí você fala da Rua da Aurora, você fala do centro, mas você termina na Torre Malakoff. Sim, né? É uma visão apocalíptica. A pessoa indo embora na Torre Malakoff. A avenida já acabou, mas o Conde da Boa Vista vai bater na Torre Malakoff. É um trocadilho, né? De Malacuia, na Malakoff eu vou embora, assim. Até porque é apropriado, né? Ir embora justamente ali. Mas, Well, pra gente fechar, né, você vai escolher a última música, mas eu quero te agradecer, né, tanto pelo bate-papo também, pela confiança, a gente está batendo um papo. Agradecer ao Eliezer, obrigado, Eliezer. Espero que você esteja satisfeito, esteja convidado sempre a me convidar. Gostou, né? Convidado sempre a me convidar. Agradecendo a todos e todas que estão assistindo aí o programa Semearte, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E mais uma vez repetindo que o programa Semearte é uma rádio do Núcleo de Agroecologia. Aliás, a Rádio Web Agroecologia é uma rádio do Núcleo de Agroecologia e Campesinato do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e esse é o programa Semearte. Então, quem quiser encontrar a Troça pela internet, faz o quê? É fácil, coloca a troça tudo junto, né? Artigo, substantivo, enfim. Coloca tudo junto, Instagram, Facebook, né? YouTube, tem muita coisa lá já. Well, só pra gente sintetizar, fica a troca. A troca PE. A troca PE no Instagram, é isso? Instagram a troca PE. No YouTube, SoundCloud, Deezer, né? Spotify. É a troça mesmo. É a troça. Tudo sem junto. cedilha. Sem cedilha. Só tira o cedilha no Instagram. Instagram. E Facebook também. Também é fácil achar. Pronto. Então a Troça PE, a Troça. Estivemos conversando com o El Borges da Troça e a gente vai fechar esse momento. O programa Semearte vai ficando por aqui. Nosso muito obrigado a todos e todas que estão acompanhando a gente aqui na Rádio Web Agroecologia.